L'état, eu não sei francês. A lei é Ranieri, pronto, acabou. A lei é Ranieri, pronto, acabou. Vamos começar com a manchete dela aí, Farol. Olha aí, Farol. Polícia Federal encontra documentos sobre a operação da ABIN na casa do deputado Alexandre Ramagem, ex-diretor da agência no governo Bolsonaro. Ele levou tarefa para casa e depois esqueceu de trazer de volta? Como é isso, Ranieri Veloso? Pois é, Amadeu, que estranho, hein? Ele deixou a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, em março de 2022, e a Polícia Federal encontrou agora, no último dia 25, quando realizou aquele mandado de busca e apreensão na casa dele, documentos descaracterizados, mas que sim se referiam a um plano de operações nos morros, comunidades do Rio de Janeiro. Inclusive, o site Metrópolis já tinha revelado que a ABIN usou R$1,5 milhão para pagar informantes nessas comunidades dominadas pelo tráfico e que a milícia tem interesse também de entrar. De acordo com a Polícia Federal, esses documentos serão examinados e já foram solicitadas as explicações à ABIN do que se tratava de fato esse documento, uma vez que não tinha nada, não era um papel timbrado que dizia ali, fazia alusão à ABIN, mas que tinham informações secretas, que seriam secretas de propriedade, né, de produção da própria agência, que não tem nada a ver também com o tema segurança pública. Ela só é acionada quando há uma ameaça à segurança pública. A gente lembra também que nessa operação da PF foram apreendidos um notebook e um celular que também eram da ABIN, mas que, de acordo com o Ramagem, não estavam mais funcionando, ele não tinha mais acesso ao sistema. Sobre esse documento que foi encontrado agora, que na verdade foi encontrado no dia da operação, mas a Polícia Federal, né, vazou agora que foi encontrado esse documento, Ramagem ainda não se pronunciou. Ele pode responder por infração administrativa, por estar com esses aparelhos da ABIN, e também, a gente sabe, pelo crime de violação do sigilo profissional, por possivelmente estar recebendo informações privilegiadas, mesmo deixando o órgão. Ainda sobre a ABIN, acusação de ABIN paralela, havia a previsão de depoimento do general Heleno. Foi adiada? Sim, Amadeu, e a pedido do próprio general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do ex-presidente Jair Bolsonaro. Era ele quem comandava, a ABIN estava sob a alçada do GSI na gestão passada. E Heleno foi chamado para prestar depoimento à Polícia Federal ainda na semana passada. E aí foi adiado por uma semana e agora, novamente, a defesa do general pediu para poder ter acesso a tudo aquilo que diz respeito ao processo, aos autos. Há um temor, inclusive, Amadeu, de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre esse depoimento de Augusto Heleno, porque na avaliação deles, jamais Ramagem poderia fazer uma ABIN paralela, instalar uma organização criminosa que funcionava ali com o intuito de monitorar os opositores políticos do ex-presidente, se general Augusto Heleno não tivesse dado o aval. Mas também há uma informação que, inclusive, Ramagem já falou a público, que ele despachava diretamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha, vamos ver aqui, eu vou ouvir os jogadores, mas os dados que vieram são de que essa ABIN paralela investigava não só adversários, Ananias, mas aliados, ex-aliados e até aliados do presidente. E esse link direto Ramagem-Bolsonaro passa por cima do general Heleno, né? Olha, se a gente vê a lista que interessa mesmo, é essa lista dos aliados, porque os inimigos de Bolsonaro nós sabemos muito bem quem são. Agora, os aliados que ele monitorava ali para saber os seus passos, de acordo, claro,
um passo de hoje, que é da investigação, da suspeita, com que fim esse monitoramento era feito. Então, de fato, chama muita atenção esta lista, a lista dos aliados monitorados por Bolsonaro. E Ramagem comete uma infração à norma da ABIN, quando leva para casa documentos, quando leva para casa notebooks, celulares da agência, há um regramento interno que impede isso. E, se confirmado que ele vazou esse material, que informações foram repassadas para pessoas de fora, aí fica ainda mais grave a situação dele. E, ao que tudo indica, tudo isso feito por conta própria, por conta dele, Ramagem. Eu acho que esses documentos, esses computadores, esses equipamentos, para ele levar para casa e manter, mesmo depois de sair do cargo, configuram essa espionagem paralela, Franci. Sem dúvidas, Amadeu. Esse caso, quanto mais vai avançando, mais se complica a situação do Alexandre Ramagem. E esse depoimento do general Augusto Heleno, ele é esperado ali com grande ansiedade por opositores do ex-presidente da República e também por aliados de Jair Bolsonaro, porque há um temor de um depoimento explosivo do Augusto Heleno, porque o que se comenta é que o Alexandre Ramagem, ele inclusive despachava ali diretamente com Jair Bolsonaro e muitas vezes sequer passava pelo general Augusto Heleno. Então ele tem muito para falar, inclusive, dessa relação entre Alexandre Ramagem e o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, claro que tem que se esperar o avançar das investigações, mas o encaminhamento, tudo direciona para um dos maiores escândalos envolvendo essa questão da segurança nacional, Amadeu. Eu quero ouvir aqui a Poliana, mas eu acho que o Heleno vai dizer que não sabia de nada, a Poliana. E também é grave a informação de que alguns desses dados visavam justamente monitorar comunidades que são controladas pela milícia e para favorecer, em tese, a suspeita é essa, para favorecer candidatos ligados à extrema-direita. Então, você já vê um outro braço de atuação dessa ABIN paralela, que não se tratava só de uma questão meramente política, mas a gente já está indo para o rumo do crime organizado, que funciona em muitas cidades do Brasil, em especial o estado do Rio de Janeiro, onde a família Bolsonaro tem muitas ligações e nomes da extrema-direita também tem muitas ligações políticas. Então, a gente vai escavocando essa história desde que a gente descobriu mais claramente como funcionava essa interferência num órgão do governo e vai ficando mais sério, mais grave o que se fazia com a estrutura do Estado. Ari. Amadeu, eu lembro muito toda vez quando eu escuto informações trazidas pela Raniele Veloso aqui no programa, da forma de atuação do famigerado DOI-CODE, a época da ditadura militar, a época do regime militar. Acho que a ação da ABIN foi completamente desvirtuada. A Agência Brasileira de Inteligência tem por função precípua municiar o presidente de informações sobre os outros países, não fazer espionagem, arapongagem interna, sobretudo monitorando ali desafetos e aliados que poderiam se tornar infiéis. Então, é um poço sem fundo, a agência precisa ser rediscutida, as suas atribuições precisam ser colocadas na mesa para saber qual é mesmo o papel da ABIN, não é apenas mudar nomes, é rediscutir a sua função para que isso não se repita no futuro. E, claro, não esquecer, gente, mesmo que não dê em nada e o ex-presidente não seja incriminado, era a ele que a ABIN servia, eram aos propósitos dele que essa arapongagem servia. Porque no final das contas, se a gente espremer tudo, não servia à sociedade, ao Estado, ao povo brasileiro. Nada do que está exposto serve ao povo brasileiro.
Raniele Veloso, vamos falar agora. E sim, Amadeu, só acrescentando, em si aos interesses pessoais, né? A gente falou dos opositores políticos, também dos aliados e também as produções de provas favoráveis aos próprios filhos, né, do ex-presidente, que tudo indica. E aqui no Congresso Nacional, vocês lembram que a gente falou que Rodrigo Pacheco, né, solicitou oficialmente ao Supremo Tribunal Federal a lista dos deputados e senadores que eram espionados. E aqui, nos bastidores, inclusive nos eventos privados, né, teve um casamento no fim de semana do Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União, eles brincam sobre o tema, mas estão ansiosos para saber quem eram espionados, porque isso pode influenciar, inclusive, nas eleições municipais, sobre é meu aliado, não é meu aliado, o que queria me espionando. Então, aqui há, inclusive, apostas, né, de quem era espionado. Vamos lá, Raniele, a treta entre Lira e Lula avança? Sim, Amadeu, e numa temperatura agora maior. Ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, ele foi duro e direto ao mandar vários recados para o presidente da República. Lula, que estava já sendo pressionado para fazer uma troca no Ministério das Relações Institucionais, agora não deve falar tão cedo com Arthur Lira, o presidente da Câmara, que ontem falou, a gente vai mostrar um trecho da fala dele, sobre falta de cumprimento de acordos, sobre o orçamento, que não é só do Executivo, de acordo com Lira, e também sobre aquilo que foi prometido aos parlamentares. E isso tudo, um pano de fundo seria, né, para acelerar essas negociações e acelerar até uma conversa com Lula. Mas não deve acontecer tão cedo, porque Lira usou todo o seu discurso, praticamente do início ao fim, para dizer que entregou tudo aquilo que prometeu ao governo, mas o governo não fez isso. Vamos escutar um trecho em que ele fala do orçamento. Fomos eleitos, nenhum de nós, para sermos carimbadores, para carimbar. Não é isso que o povo brasileiro espera de nós. Espera-se isso sim, independência e somatório de esforços, sempre a favor do nosso país. O orçamento da União pertence a todos e todas, e não apenas ao Executivo, porque se assim fosse, a Constituição não determinaria a necessária participação do Poder Legislativo em sua confecção e final aprovação. O orçamento é de todos e de todos os brasileiros e brasileiras. Não é e nem pode ser de autoria exclusiva do Poder Executivo, e muito menos de uma burocracia técnica que, apesar do seu preparo, eu não discuto, não foi eleita para escolher as prioridades da nação e não gasta a sola do sapato percorrendo os pequenos municípios brasileiros como nós, parlamentares, senadores e deputados. Então, o Arthur Lira mantendo o confronto, alimentando o confronto com o presidente Lula. E o ministro Alexandre Padilha também não recuou, Raniele. Lira ainda foi além. Ele disse para não subestimar a mesa diretora da Câmara dos Deputados, ou seja, uma ameaça direta. Foi assim que foi entendido no Palácio do Planalto. E Alexandre Padilha, ele disse que não tem nenhum problema com o Congresso Nacional, as relações são ótimas e que o nome do Ministério é Relações Institucionais. Vamos escutar. Não. Do poder. Nunca existiu qualquer rompimento e nunca existirá. Este governo, sob a liderança do presidente Lula, não gera conflito, não entra em conflito. Nós estamos num grande esforço de recuperação, reabilitação das relações institucionais no país. Por isso que o presidente Lula pediu para criarmos o Ministério das Relações Institucionais, que estabelece desde o primeiro dia essas relações institucionais. Não é um Ministério das Relações Interpessoais, é um Ministério das Relações Institucionais. E as relações institucionais do governo federal, do Executivo, com o Congresso Nacional,
estão melhores do que nunca. E tenho certeza absoluta que nós vamos terminar o ano de novo comemorando juntos os gols marcados por essa dupla Executivo e Congresso Nacional. Pois não, Raniele? Nunca, porque agora há pouco foi desmarcada a reunião que estava prevista para agora com o ministro da Fazenda e os líderes aqui da Câmara dos Deputados. Eram 2 reuniões previstas, essa com os líderes da Câmara e a outra com os líderes do Senado. A do Senado está mantida, mas a com os líderes da Câmara foi desmarcada exatamente porque Arthur Lira não foi convidado. E o clima está azedando. Se o ministro Alexandre Padilha falou isso, pode ser para se segurar no cargo, para passar uma situação ali de tranquilidade, mas não está nada tranquilo, porque a reclamação de Lira é porque Alexandre Padilha não consegue cumprir aquilo que foi prometido. O que foi prometido, votação do governo, em troca, emendas parlamentares. Pelo contrário, teve um veto de 5,6 bilhões de reais, que são de emendas de comissão, são impositivas, mas os parlamentares já tinham feito compromisso com essas emendas, estão chateadíssimos por isso. O fato é que, de um jeito ou de outro, já é um valor recorde de emendas. É bom sempre a gente lembrar que são 47,5 bilhões de reais para as emendas parlamentares. Obrigado, Raniele Veloso, ao vivo, direto de Brasília. Até amanhã. Olha só, tchau, tchau. Vamos falar do restaurante Sítio Mirante do Lago e do carnaval. Tem carnaval, hein? Carnaval no Mirante. Presta atenção aí Olha aí, Farol. Presta atenção aí no carnaval no Mirante 2024, Farol. Vamos começar no domingo, Farol. Domingo, olha aí, ó. Começa domingo, Farol. Domingo tem o cantor Fio Cabriola a partir do meio-dia, lá no restaurante Sítio Mirante do Lago, ali no Rodoanel. Muito bem, isso é domingo. E quando for segunda-feira? Tem o Rogério Lopes no mesmo horário, a partir do meio-dia, lá no Mirante do Lago. E na terça cheia de carnaval? Terça-feira gorda tem o Fio Cabriola, a partir do meio-dia, animando todo mundo no Mirante do Lago. Domingo, segunda e terça de carnaval, aonde, Farol? No Mirante do Lago tem asfalto até a porta. Mirante do Lago. Restaurante Sítio Mirante.